Aham, bem suave, né? Isso. É.
mim, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma data que a gente não esquece. Hoje é aniversário do nosso irmão Lucas Ribeiro. Então hoje é dia 23 de janeiro de 2026. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não deixa esquecer não, depois do culto a gente cantar os parabéns para ele, né, gente? Nosso irmão Lucas, ele fala o ano todo sobre o aniversário, e esse mês foi constante, todo dia, graças a Deus. Que Deus te abençoe, Lucas. Deus te dê muitos anos de vida. Nasceu em 1990, então 36 aninho está completando nosso irmão Lucas. Glória a Deus. Muito bem, vamos iniciar, né? Vamos iniciar, você que pode ficar de pé. Nós vamos iniciar culto nessa noite. Sempre eu peço alguém para fazer uma oração. Eu quero pedir a Rafaela, vamos fazer uma oração, né, em nome de Jesus. Lembrando da família da Gironda, do Geraldo e do Renato Costa. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos pela mais uma vez o Senhor nos permitiu estar na tua casa. Senhor, te louvamos pela sua graça, misericórdia, Senhor, que o Senhor tem tido conosco, meu Pai. Obrigado, meu Pai amado, mas a oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa. Senhor, venho pedir a Ti, meu Pai amado, que venha abençoar esse culto, Senhor. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha falar com cada um que entrar por essas portas, Senhor. Que não possa voltar, meu Pai, da mesma maneira que entraram por essas portas, mas que esteja mudança, transformação, que haja arrependimento, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar nos corações nessa noite, Senhor. Essa adoração, meu Pai amado, que nós adoramos a Ti nessa noite, é para Ti, Senhor, porque o Senhor é o único Rei, merece toda a glória, meu Pai. Senhor, eu te louvo, meu Pai, por cada um que está aqui, meu Pai amado, pela vida, pelas famílias, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado durante o dia, meu Pai amado. Obrigado, Senhor, por ter guardado a nossa casa, Senhor. Meu Pai, mas
mais uma noite, meu Pai, se inicia esse culto, Senhor. Senhor, que o Senhor venha receber de bom grado, Senhor, toda aquela palavra que vai ser lançada neste lugar, Senhor. Que seja plantada essa semente, Senhor. Que nós amamos o Senhor Jesus, meu Pai amado. Abençoa os instrumentistas, meu Pai, que estão ali, meu Pai amado. Usa eles, meu Pai, conforme a tua vontade, o teu querer. Os ministrantes, Senhor, os louvoristas, Senhor. Meu Pai amado, esse culto é para ti, Senhor. Somente a honra e a glória é para ti, Senhor. Eu te louvo, meu Pai, e abençoa aqueles que estão ao meio do caminho, Senhor. Venha abençoar eles, meu Pai. Traga em paz, Senhor. Abençoa as pessoas que neste momento estão assistindo pelas essas lives também, Senhor. Que elas possam ter um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa falar com elas aonde elas estiverem, meu Pai amado, neste momento, Senhor. Que venha receber, meu Pai amado, a sua adoração nessa noite, Senhor. A mais agradável, Senhor. E possa chegar ao céu, meu Pai amado. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós cremos, meu Pai, e oferecemos esse culto, meu Pai, de louvor e gratidão somente a ti, Senhor. Que o Senhor venha usar, meu Pai, conforme a tua vontade, cada um, meu Pai, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Assentai-vos. Glória a Deus. Também estamos alegres com a restauração da nossa irmã Neuzilândia, né? Ela fez uma cirurgia e agora já está aí na igreja. Que Deus abençoe. Então vamos continuar orando, irmãos, pela família do Geraldo Magela, né? Pela Geronda, perdeu um genro e eles estão enlutados também, todos enlutados, né? Aí perderam seus entes queridos, nossa irmã Mara. Também orar pelo Renato Costa. Ontem ele acordou e foi tirado da UTI ou CTI, um negócio assim. Aí ele me ligou, a primeira coisa que ele lembrou foi da gente aqui e de mim. Aí ele queria falar comigo, a Soninha não deixou, mas aí ele insistiu tanto que aí a Soninha falou, eu tive que ligar, já era 11 horas da noite. Aí a gente conversou além do necessário, porque o cara sai da UTI e já vai conversar, né? E ele queria conversar comigo, né, Sandra? E a Sandra falou, nossa, esse homem está falando esse tanto, saiu da UTI agora. E a gente falou de Jesus para ele, falou para ele, né, se acertar, né? E porque a coisa não é fácil, né? Mas o que me ficou assim, eu fiquei assim, primeira coisa, ele falou, não, eu queria falar era com você, primeira pessoa, nem com a Soninha, eu queria falar era com você. Importante, né? Importante. Está orando por ele. Olhando pelo Renato, irmãos, Renatão, né? Que a melhor, eu não sei para vocês, mas eu penso que é também. A melhor coisa é quando um pecador se arrepende e se converta. Não é, Marcela? É o maior presente para uma pessoa. Maior presente, irmãos. Eu prefiro ganhar uma alma do que ganhar uma mansão, do que ganhar $1 bilhão. Eu prefiro uma alma do que ganhar, sei lá. É assim para você também ou não? Sim. É, ué. Tá vendo, irmãos? É um incomparável, uma alma, irmãos. Olha, uma alma. O maior presente que tem. Então, vamos estar firme. Vamos louvar a bondade de Deus, Marquinhos. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Vamos cantar. Bondade de Deus. Bora. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo.
de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Deus é bom, irmãos, Deus é bom. Uma alusão para todos nós que estão na live aí conosco, dona Ideveni, em Sabinópolis. Um abraço para a senhora Ideveni, a Ilza, a de Lourdes, lá em Mantena. Pessoal, povão, Deus abençoe vocês grandemente que estão conosco. Compartilhe o culto e vamos adorar juntos. Vamos agora dar uma olhada para a esquerda, direita, para frente, para trás e ver se tem alguém próximo de você. Eu estou aqui com o Ministério de Louvor e quero saudá-los no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Sonoplasta, ali o Victor Eduardo, que Deus te abençoe aí na sonoplastia, não é? Faz direitinho aí na transmissão, dá uma ajeitada aí, não é? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a todos os nossos visitantes nesta noite, louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, né? Filadélfia, Carol, olha lá, ó. Eita coisa boa, hein? Tá lá com o menino. É homem? Eita coisa boa. Deus te abençoe. E cabeludo, cabelo pretinho. Deus abençoe. Carol, mamãe. Lembro da Carol, menininha, gente. Hoje já está lá, olha lá com o menininho no colo. Coisa boa, né? Muito bom. Vamos ler a Bíblia então. Vamos para o livro de Salmos. Vamos para os Salmos, irmãos. Louvado seja Deus. 121. Livro dos Salmos. Salmo 121. Vamos lá. Louvado seja Deus. Muito bem. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Glória a Deus. Eu vou estar com os ímpares, irmãos, com os pares, e nós vamos guardar isso aqui, essa palavra, que é uma palavra bíblica, uma palavra verídica, aonde o autor se faz presente no nosso meio. É o dono, é o comandante, é o chefe geral, está aqui com a gente, é ele da palavra de Deus. Diz assim, ó: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vocês. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Vamos ao verso 8 novamente. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para assentar-vos. Isso nos traz segurança. Não traz? Traz segurança para a gente, traz acalento, traz assim proteção para a igreja, para nós, para os servos do Senhor. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que é Deus falando conosco. A gente, ao ler, a gente percebe que é Deus trabalhando a nosso favor, não que merecemos, mas olha o que diz: o Senhor guardará a tua saída. Irmão, guardará a tua saída. A gente levanta de manhã, a gente já é a saída da cama, né? A saída do leito. Se o Senhor não guardar a gente, irmãos, a gente imagina assim: vai guardar a gente na rua, vai guardar contra os acidentes, guardar contra a flecha, um tiro, de alguma coisa, um boi na rua, vem de galope, um cão. Não, irmãos, pode acontecer da gente, ao acordar, e a gente já levantar, a gente cair, dentro da nossa casa. Quantos não caem, não machucam? Aqui uma, não é? Aqui uma aqui, ó, um ano passado, ó. Eu dentro de casa, não foi? Aí. Olha lá, ó. Olha lá. Aqui, ó. Não foi, Zé Carlos? Aqui, ó, no último degrau ali, ó. Tem que fazer cirurgia. Irmãos, então a gente tem que buscar mesmo a Deus. Você poderia ter caído e quebrado o pescoço e ter morrido, mas Deus te guardou lá. Esse Zé Carlos, você poderia ter caído aqui também, ó, e ter ido a óbito, perecer, mas Deus te guardou. Então olha o que o texto diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É isso. Eu estou a pessoa mais tranquila dessa terra, e vocês também, irmãos. Deus guarda a gente na saída, na entrada, e enquanto nós estivermos aqui, irmãos, comendo arroz e feijão. E se não tiver arroz e feijão, come qualquer coisa, agradecidos a Deus, entendendo, irmão, não pode esquecer que Ele é que guarda a gente,
Ele é que faz tudo pela gente. Então, Ele é o motivo de nós continuarmos nessa noite louvando a Ele. Ministério. Ministério de louvor cumprimenta a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E nós somos gratos ao Senhor, né? Por mais um dia que Ele nos proporcionou, para que nós estivéssemos na casa dEle, adorando e exaltando o nome dEle. E eu convido a igreja a se colocar sobre os pés, para junto nós adorarmos ao Senhor Jesus com este louvor. E Ele fala assim que grande é o Senhor e muito digno de louvor, e é mesmo, irmão. Somente o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Somente o Senhor é digno de toda a nossa exaltação. Se algum louvor há, que seja em glorificar o nome do Senhor Jesus, que seja para adorar a Ele, que nós venhamos estar nessa noite conectados com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo que estiver ligado na terra será ligado no céu, mas tudo que será desligado no céu também será desligado na terra. Que nós venhamos ligar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, ligar os nossos pensamentos a Ele e colocar diante dEle, diante do altar do Senhor, aquilo que precisa ser sarado, aquilo que precisa ser curado. As nossas enfermidades, talvez não da carne, mas a nossa enfermidade da alma, o desânimo de estar na casa do Senhor, o desânimo de estar adorando ao Senhor, o desânimo de estar lendo a palavra do Senhor, desânimo de buscar a Deus em oração, de estar levantando nas madrugadas, que o Senhor possa sarar, restaurar nossas vidas de verdade, para que nós venhamos dizer que grande é o Senhor em nossas vidas. E é por isso que nós o adoramos a Ele. Nós adoramos a Ele não por aquilo que Ele faz em nossas vidas, mas adoramos ao Senhor por aquilo que Ele já fez em nossa vida, que foi a morte lá na cruz do Calvário, que foi a salvação em Cristo Jesus, foi a redenção dele sobre as nossas vidas. E é por isso que nós o adoramos, o Senhor Jesus, nesta noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
nós temos a vitória, E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Aleluias. Exaltado é teu nome, Jesus. E nesse próximo louvor, a igreja tem a oportunidade de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor Jesus. Que nós possamos ser gratos ao Senhor Jesus pelo dia de hoje. Agradecer por aquilo que virá em nossas vidas. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer pelos nossos trabalhos. Agradecer ao Senhor também pelas lutas, porque sem luta não há vitória. Então somos gratos ao Senhor Jesus por tudo. Ao acordar, ao deitar, nós somos gratos ao Senhor Jesus por todas e por muito mais maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas. Ao acordar, eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Não mereci, nem é por mim, é uma bênção de Deus para mim. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar, não tenho um segundo a perder. A Deus pertence todo o meu viver. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. E ao deitar, eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Até nos não que eu levei, a bondade de Deus não me deixou. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar, não tenho um segundo a perder. A Deus pertence todo o meu viver. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim.
Não posso me desesperar. Conheço bem quem está lá. Do meu futuro Deus cuidará. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Não tenho nem mais um segundo, agora é tudo que eu tenho a agradecer. Aleluias. Nós só temos mesmo, né? Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer ao Senhor pela graça salvadora dEle sobre as nossas vidas. Agradecer porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. É Ele que tem nos sustentado, Ele que tem velado pelo nosso sono, Ele que tem cuidado de nós no nosso trabalho, na nossa casa. Se não for a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, nós não estaríamos nem aqui para agradecer a Ele tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu convido a igreja a se colocar sobre os pés para adorarmos ao Senhor Jesus com este último louvor. E a igreja fica em dispensação para estar orando, levantando a sua mão em direção à sua casa, pedindo ao Senhor que renove as nossas forças, que o Senhor restaure as nossas forças, que o Senhor Jesus vá de encontro com aqueles vizinhos que não conhecem ainda ao Senhor Jesus, mas que eles precisam conhecer a Jesus, talvez não é pelo nosso pregar, mas pelo nosso testemunho de vida. Que o Senhor Jesus possa alcançar a cada dia aqueles que morarão com Ele na eternidade. Que nós adoremos ao Senhor Jesus pela graça salvadora dEle sobre as nossas vidas, porque um dia Ele nos encontrou. E nós não podemos ser egoístas, querer que o Senhor Jesus salve só a nossa casa. Nós temos que querer que o Senhor Jesus, Ele salve também esta nação, que Ele muda o rumo desta cidade, que Ele mude o rumo desta nação, e que todos possam proclamar que grande é o Senhor, e que nós possamos proclamar que o Senhor, Ele é dono dos céus, mas também é dono da terra, porque foi Ele que fez, foi Ele que criou, e tudo existiu por meio dEle e por Ele, e tudo é para a glória do Senhor Jesus. A nossa vida tem que ser para a glória do Senhor Jesus. O nosso trabalho tem que ser para a glória do Senhor Jesus. O nosso louvor tem que ser para a glória do Senhor Jesus. O nosso tocar os instrumentos tem que ser para a glória do Senhor Jesus. O nosso andar tem que ser para a glória do Senhor Jesus. O nosso manifestar da nossa fé tem que ser para a glória do Senhor Jesus. Nós não devemos mais brincar de sermos servos do Senhor, mas devemos tomar a mesma rede e não olhar para trás por aquilo que ficou para trás, para aquilo que foi tirado das nossas vidas, mas que nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Olhar para a frente e ver que eis que tudo se fez novo em nossas vidas, e que o Senhor Jesus tem o melhor para cada um de nós, e o melhor do Senhor está por vir, e o que está por vir é a mansão celeste, e a cada dia que se passa vai se aproximando mais a volta do Senhor Jesus. Hoje Ele voltou para mais uma pessoa, talvez amanhã Ele volte para mais 100, 200, e talvez, quem sabe, daqui um segundo Ele volta para universal. Quem sabe Ele estará nas nuvens ao encontro da noiva, e que nós possamos ser a noiva do Senhor Jesus, que nós possamos ser aquelas virgens prudentes, que estaremos preparados para o grande dia do Senhor Jesus, que nós possamos estar cheios do azeite do Senhor Jesus, que nós venhamos render realmente graças e louvores ao Senhor Jesus, e que a nossa oração seja sustentada pelo Senhor Jesus, que a nossa adoração não fique só aqui no templo, mas que alcance o trono do Senhor Jesus de verdade, que o nosso louvor venha sair genuíno, quebrantado de dentro do nosso coração,
Que nós possamos dizer realmente: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Fácil não é, mas impossível também não é. Porque foi o Senhor que nos chamou para nós fazermos a diferença neste lugar. Que nós venhamos adorar o Senhor Jesus a cada dia, pela oportunidade que Ele nos dá de adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu respirar. Mesmo fraco tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar. Tudo é tua graça, é tua mão que me sustenta em cada oração. Se ainda respiro, é teu favor, tua misericórdia é o meu louvor. Nas madrugadas de solidão, tua presença me fez viver. Transformaste o quarto em teu altar e o sofrimento em renascer. Tudo é tua graça, é tua mão que me sustenta em cada oração. Se ainda respiro, é teu favor, tua misericórdia é o meu louvor. Quando pensei em parar, tua voz falou: meu filho, continua, eu te escolhi. E o som que nasceu da dor e do choro hoje anuncia que eu sempre estive aqui. Do interior do teu amor ecoou e alcançou vidas por todo lugar. Nada é meu, tudo vem de ti. Até o fôlego que eu uso pra cantar. Tudo é tua graça, é tua mão que me sustenta em cada oração. Se ainda respiro, é teu favor, tua misericórdia é o teu louvor. Tudo é tua graça, é tua mão que me sustenta em cada oração. Se ainda respiro, é teu favor, tua misericórdia
Glórias ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe o Marquinho, né, o chefe aí do Ministério de Louvor, há anos, né? Ela vai para 10 anos, e Deus abençoe todos os figurantes, todos aqueles que são escalados, todos os louvoristas, né? Faz parte dessa equipe maravilhosa que leva o povo a adorar a Deus. Muito bem, Samuel, nosso irmão da noite, para trazer a palavra. E hoje ele está muito bem acompanhado da sua mãe, né, assessorado pela mãe. Não tem melhor assessoria, né? E o filhão, futura nora, né? A Emily, Deus te abençoe, minha filha, e a todos vocês. Vamos para a palavra. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Sempre a gente fala que é motivo de alegria de estar na casa de Deus, onde aqui nós já sentimos a presença do Senhor, onde nós já sentimos o cheiro agradável do Espírito Santo do Senhor, e onde Deus já falou a este ambiente, e Deus vai continuar falando a esse ambiente. Deus já falou através dos hinos que foram cantados, através da tua palavra, mas Deus ainda tem algo mais para cada um de nós, para que nós possamos estar ligados no trono da graça do Senhor. Para quê? Para desfrutar do melhor de Deus. Como a Marcela acabou de falar minutos atrás aqui, o melhor de Deus ainda está por vir. Se você já tem desfrutado do melhor, mas ainda não é o melhor, o melhor ainda está por vir. Você pode ter certeza disso, você pode crer nisso, que você verá o melhor de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, sobre a vida da sua família. Quero convidar a igreja que possa estar abrindo as suas Bíblias no livro de Josué. Muito obrigado, pastor. Livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Depois nós vamos continuar lendo Josué, capítulo 6, do 22 ao 25. Então, Josué 2, do capítulo 1 ao capítulo 4. E a palavra do Senhor nos fala dessa forma: espias mandado a Jericó, Raabe. De Setim enviou Josué, filho de Nur, 2 homens secretamente, como espia, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e a pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faça aí os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eras. Agora Josué, capítulo 6, versículo 22 ao 25. Josué 6, do 22 ao 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá com tudo que tiver, como lhe jurastes. Entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, também toda a tua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, não tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de teu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderá os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Meu Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse grande privilégio, por mais uma vez poder estar na tua casa e aqui para poder falar da tua palavra. Mas que eu não venha falar de mim,
mas que o Espírito Santo do Senhor possa me usar com autoridade e graça para falar aquilo que o teu povo precisa de ouvir. E conforme essa palavra falou ao meu coração, Senhor, eu tenho certeza que irá falar a muitos corações aqui nessa noite. E onde quer que esse sinal dessa internet possa chegar, também essa palavra vai alcançar corações. Assim oramos, agradecido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, aqui nós passamos por um texto, por uma história que muita gente já conhece, que muita gente já escutou falar, e às vezes, muitas vezes, já ouvimos várias pregações sobre essa história, e como fala assim, né, das muralhas de Jericó. As muralhas que foram caídas, as muralhas que foram derrubadas, as muralhas que caíram por terra. Então a gente vê assim, é um texto muito bem conhecido. Mas como sempre a gente tem falado, que a palavra do Senhor sempre ela se renova, dia após dia. Então muitas pregações, algumas pregações já podem falar ao nosso coração de uma forma, mas Deus sempre vai trazer algo novo, através da tua palavra. E aqui o que eu aprendi, o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, né, em primeiro ponto, né, você pode ver aqui que o Senhor, os espias que Josué mandou para Jericó. E você pode observar no texto, você pode ler, que o Senhor fala com Josué que vai entregar Jericó. Que o Senhor vai entregar os inimigos de Israel na mão de Josué. E a gente pode começar a decorrer dentro da palavra do Senhor, a gente pode começar a observar que sempre o povo de Israel, sempre o povo de Deus, eu já falei isso várias vezes e sempre vamos mencionar que é sempre passando por lutas, que é sempre passando por dificuldades, é sempre passando por aperto, é sempre passando por perseguições, sempre passando por dificuldades. Mas você pode ver dentro da Bíblia também quantas vezes que o povo perdeu. O povo perdeu nenhuma batalha. Teve uma batalha que Davi perdeu porque ele não consultou o Senhor, ele foi batalhar por conta própria. E é assim comigo e com você. Quando nós iremos batalhar por conta própria, como iremos usar as nossas próprias forças, muitas das vezes nós podemos sair derrotados, muitas vezes nós podemos sair envergonhados, mas quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, quando nós nos colocamos diante da vontade do Senhor, pode me falar qual batalha que você já perdeu? Nenhuma, e nunca irá perder, eu posso te garantir isso, dentro da palavra do Senhor. Jamais será envergonhado e confundido quem? Aqueles que confiam no Senhor. Envergonhado e confundido são aqueles que vão levantar contra os ungidos do Senhor, contra os filhos do Senhor. Isso é promessa para mim e para você. Então o que Josué faz? Não, irmão, o que Deus coloca na mente de Josué? O que Deus coloca na mente de Josué? Que tem muitas coisas, tem muitas das vezes, chega pensamento até você, não é às vezes você que consegue produzir aqueles pensamentos, não é às vezes você que consegue produzir aquelas ideias, mas é o Espírito Santo do Senhor que gera na sua mente aquelas ideias. É o Espírito Santo do Senhor que coloca, e muitas das vezes nós achamos que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu pensei nisso, que eu pensei naquilo. Não, você pode estar muito enganado, mas é o Espírito Santo do Senhor que muitas das vezes coloca e abre os nossos olhos, para que nós possamos ver, para que nós possamos entender. E aqui o Espírito Santo do Senhor, Deus colocou na mente de Josué, para Josué fazer o quê? Mandar 2 espias para vigiar toda a terra, para, como diz, ver como que funcionava, como que ia a terra, como que ele ia planejar o ataque, por onde que ia começar, como que ia fazer. E aqui, como Josué aqui, eu acredito que ele estava com um monte de pensamentos, como que notícia que aqueles 2 homens iriam trazer. E nesse momento, instante, eu te coloca no lugar de Josué. Você, um capitão do exército, esperando informação dos seus inimigos, para quê? Para ver como que ia entrar naquela batalha contra os inimigos. E aqui Josué manda aqueles 2 homens,
E aqueles homens entram aonde? Na casa de uma prostituta. E aí, como muitas vezes a gente olhamos, né? Infelizmente, eu acredito nesses dias aqui, nos dias de hoje, infelizmente, uma mulher prostituta, muitas vezes, ela não é muito bem olhada pela sociedade. E você imagina nesse tempo aqui, ainda acho que era pior ainda. Mas então a Bíblia também nos relata de uma outra prostituta, que era Dalila, quando traiu de Sansão. Mas aqui Raabe foi usada para proteger os homens de Deus, para guardar os homens de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes nós não sabemos como que Deus vai fazer isso, como que Deus vai fazer aquilo, que muitas das vezes nós queremos que faz do nosso jeito. Mas Deus enviou aqueles homens à casa daquela mulher para quê? Para aquela mulher começar a experimentar do melhor de Deus. E muitas das vezes Deus tem feito isso com você. Tem levado pessoas simples até a cada um de nós, falando do jeitinho simples, tendo as atitudes simples, falando da forma mais simples, porque o evangelho é simples, o evangelho não tem muito clamor, o evangelho não tem muita fantasia, o evangelho de Jesus, você pode ver as parábolas, você pode ver as pregações de Jesus, é as mais simples, e a que mais converteram gente. Então, levou aqueles dois homens à casa daquela prostituta para que ela pudesse a começar a experimentar do amor de Deus, para pudessem a começar a sentir a presença de Deus. Por que você fala isso? Porque a história que está na Bíblia me fala isto. Mas como você pode provar que a história te fala isso? Mais para frente eu vou te falar. Então aqui o Senhor deu estratégia para Josué. Vá, manda esses dois homens. E aqueles dois homens vai e entra na casa daquela prostituta. E a palavra do Senhor nos fala, onde nós lemos aqui, que o rei ficou sabendo. E o rei já ficou sabendo que entraram os dois homens para ser espia dos filhos de Israel. E ali o rei se preocupou. E ele tinha que se preocupar. Por quê? Era o exército do Deus vivo que estava. Eram soldados do exército do Deus vivo que estava espiando a terra. Mas como Deus dá estratégia, como Deus fala, como Deus guarda, como Deus protege. E o rei mandou chamar aquela mulher, e aquela mulher falou, eles vieram, mas não sei para onde foram. Mas onde eu te falei que a palavra do Senhor, aquela mulher começou a experimentar. No capítulo 6 fala que Jericó estava bem guardada. E não entrava nada e não saía nada de Jericó. Aí eu lembrei também, como eu falei, que os filhos de Israel sempre passam por lutas, sempre passam por dificuldades. Eu lembrei quando teve fome em Samaria. O rei Bel-Hadad, se não me falha a memória, e na época era o rei da Síria. E o rei de Israel era o rei Joaquim. E ali o rei Bel-Hadad subiu com seu exército e sitiou toda a Samaria. E passou fome. E passou necessidades. Mas Deus também deu vitória naquela situação. Deus também teve a sua mão misericordiosa e estendeu. Mas como eu falei com vocês já viram um servo do Senhor, um que anda segundo a vontade do Senhor, perder uma batalha? Não perde. Não perde. Então, voltando aqui para a palavra do Senhor no livro de Josué, onde nós estávamos mencionando, Jericó estava muito bem vigiada, não entrava e não saía ninguém. E ali aquela mulher fala com aqueles dois espias, que o povo de Jericó estava com medo deles. Mas por que o povo de Jericó estava com medo deles? Porque sabia que o Deus de Israel era Deus acima do céu e abaixo da terra, porque fez o mar vermelho se abrir e o povo saiu a pés secos do Egito. E o povo de Jericó já estava com medo dos filhos de Israel. Então aquela mulher começou o quê? A sentir o poder de Deus, começou a experimentar da presença do Espírito Santo através daqueles dois homens. Aonde você tem ido? As pessoas têm sentido a presença de Deus junto com você?
Aonde você tem chegado, a presença do Espírito Santo tem chegado junto com você? Que coisa gostosa é se andar com quem tem a presença de Deus. Que coisa gostosa é você chegar aonde a presença de Deus está. Que coisa gostosa é por onde você foi, você ter a alegria, o gozo de sentir a presença de Deus. É bom demais. Eu não sei se algum de vocês já chegaram em algum lugar que aquele lugar não estava bom. Mas por que aquele lugar não estava bom? De repente podia ser uma festa grande, uma festa bonita, ou uma casa muito bonita, uma casa muito famosa, mas você não ficou à vontade. E às vezes você chega num lugar mais simples, e aquele lugar é aconchegante, aquele lugar é gostoso. Mas por quê? Naquele lugar tem a presença de Deus. Em outros lugares não tem a presença de Deus. Às vezes tem o poder, tem o conhecimento. Mas então, voltando à palavra do Senhor, aquela mulher fez um compromisso com aqueles homens. Que aqueles homens falaram que eles iriam voltar para destruir Jericó. E aquela mulher falou com eles, que era para salvar, para livrar a casa do pai dela. E eles falaram com aquela mulher: se guardares o nosso segredo, o compromisso, se você não denunciar a nossa missão, também temos compromisso de salvar a casa de seu pai. E assim foi feito. Que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Que a gente vai lá para o capítulo 6, e o que Josué manda eles fazer? Manda entrarem e tirar a mulher do meio de Jericó. E aquela mulher, eles colocaram, se não me fala, um lenço, ou algumas traduções falam uma fita de escarlate na janela, para que pudesse ficar marcada, para que pudesse saber que naquela casa não poderia correr sangue. Naquela casa eles não poderiam entrar, naquela casa estava reservada, naquela casa estava protegida, naquela casa, como eles iriam preservar a vida das pessoas. Aí você volta lá para o comecinho, quando o Senhor falou com Moisés: passa o sangue no obreiro das casas, que o espírito da morte não entrará dos primogênitos. E no povo de Egito morreu todos os primogênitos, só não morreram do povo de Israel. Você já viu um crente perder a batalha? De quantas batalhas eu já falei aqui? E quantas derrotas eu já falei? Eu não sei o que você está pautando. Eu não sei o que está precisando. Que muitas das vezes nós estamos fraquejando e estão achando que a nossa vitória não vem. Mas então o que Josué mandou fazer? Mandou tirar aquela mulher lá da tua casa e falou com os dois jovens, com os dois espias. A palavra do Senhor nos fala assim: então diz Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo o que tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a tua parentela e os que acamparam fora do arraial de Israel. Você pode ver o compromisso do Senhor. Aquela mulher fez um compromisso. De repente Josué podia falar assim: vamos tirar só ela, que ela que fez o compromisso. Mas olha só o tamanho do amor de Deus. Tira o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, toda a tua parentela. E muitas das vezes nós estamos deixando de lado. Muitas das vezes nós não estamos pagando tal preço. Porque se nós pagarmos um preço, se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, de repente nós vamos levar toda a nossa parentela para o céu também. De repente nós iremos pagar um preço caro, para quê? Para toda a nossa parentela entrar no céu. E o mais importante, que naquele grande dia, nós temos que fazer a nossa parte. Porque de repente algum dos nossos parentes pode falar: ah, mas ele não pregou para mim. Ah, mas ele não falou para mim. Ah, mas eu não sabia. Então nós temos que fazer a nossa parte e fazer bem feita. Porque se eles não forem para o céu, a culpa não vai ser nossa, vai ser deles. Porque nós fizemos na nossa parte. Essa mulher livrou toda a sua parentela. Livrou toda a sua casa da espada de Josué e dos seus.
Porém, a cidade, tudo quanto há nela, queimará. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios, bronze e ferro serão para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. Habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, enviado para espiar a terra. Então, como eu falei com vocês, às vezes nós olhamos para uma prostituta como aqui eles olharam para aquela mulher, e muitas vezes não dava nada por ela. Mas a palavra do Senhor é dessa forma. A palavra do Senhor confunde, que está escrito lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Lê para vocês rapidinho aqui. No 1 Coríntios, capítulo 1, 27. E a palavra do Senhor nos fala assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Quem iria dar credibilidade àquela prostituta? Quem iria dar ouvido àquela prostituta? Quem poderia achar que aquela prostituta iria servir ou valer para alguma coisa? Ninguém. Ninguém poderia acreditar nisso. Mas Coríntios capítulo 2, versículo 9, ainda fala algo mais importante. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Então, aonde eu quero chegar no ponto-chave dessa mensagem? Aonde o Senhor entrou para libertar aquela prostituta? Por que o Senhor enviou aqueles homens? Por que aqueles homens foram parar na casa daquela mulher? Porque o Senhor tinha um projeto de levar aquela mulher para o céu. Porque o Senhor tinha um projeto de aquela mulher experimentar do melhor de Deus. E qual que é o melhor de Deus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração de ser humano nenhum, que está preparado para aqueles que o ama. Você tem amado a Jesus? Você tem entregado o seu melhor para Jesus? O que você tem feito para Jesus? Como que tem sido sua vida diante do altar de Deus? O que você tem feito? Como que está sendo? E muitas das vezes, nós olhamos em relação de cada um de nós, quem era essa prostituta diante de cada um de nós? Muitas vezes não era ninguém, não era nada, mas ela experimentou do melhor de Deus. E nessa noite, o que você está esperando para experimentar do melhor de Deus? O que você está esperando para desfrutar do melhor de Deus? Muitas vezes nós estamos achando que nós somos alguma coisa, mas Deus usa as coisas simples para confundir os sábios. E como eu falei no começo, Deus muitas vezes tem colocado coisas simples ao seu redor para falar ao seu coração, e você tem passado desapercebido e não está entendendo o recado de Deus. E nessa noite eu deixo para vocês, nessa noite, que você está me ouvindo, mais uma vez, nem ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Eu agradeço a oportunidade ao meu pastor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, família. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos para a unção com óleo. Em nome de Jesus. A igreja para sexta-feira está cheia, né? Deus abençoe. Venha para a igreja mesmo. Venha buscar a Deus, venha buscar o Senhor, né? Venha buscar a Cristo, o eterno, todo-poderoso. Não olhe para o homem, para as pessoas, para o clima. O clima está muito frio, está muito quente, ou isso, aquilo, acolá. Venha buscar a Deus, venha buscar o Senhor. Olha para o autor da vida, aquele que faz tudo por nós, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Não vamos deixar que as coisas dessa terra, as fadigas, não é, as intrigas,
as desavenças, as perturbações, os ataques das trevas vêm impedir que nós sirvamos ao Senhor, não é? Vamos servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de todo apetite, toda vontade, porque Ele tem cuidado de nós. Falemos com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, por esse momento espetacular, maravilhoso, essa reunião, meu Deus, este momento lindo que o Senhor preparou para nós, para louvar ao Senhor, para orarmos a Ti, para pedir ao Senhor também, não é? Que o Senhor vá ao encontro dos enfermos, dos acamados, todos aqueles que foram mencionados, que o Senhor também salva o pecador, o perdido, aquele que vive na droga, no fumo, na miséria, na fome, na mendiguez, meu Deus, o idólatra, o espírita, o macumbeiro, o feiticeiro. Pai, em nome de Jesus, a nossa vontade, o nosso querer, não é? Nós queremos ver essa cidade transformada, as vidas, famílias, ruas, guetos, subidas, morros, entrada, tudo quanto é canto, um povo que sirva a Deus, um povo regenerado, um povo mudado, um povo que se santifica, um povo que lê Bíblia, que ora, que clama, que respeita, que humilha diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. De fato, não merecemos, de jeito nenhum, mas o amor do Senhor incondicional, um amor, ó Deus, que não olha, não é, graduação, um amor que não olha riqueza, não, de forma alguma, é um amor perfeito, um amor maravilhoso, um amor lindo, espetacular, como diz a palavra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, agora em nome de Jesus, o Senhor mandou que ungíssemos as pessoas, e aqui nós estamos para ungir, não é? E que elas venham para esta unção, não é? Crendo, confiando no Senhor, buscando de Ti uma cura, um milagre, e o Senhor é especialista para cura, para milagre, para resolver o problema, porque a Tua palavra diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o que diz a Bíblia, é o que diz a Tua palavra, é o que o Senhor fala, e não passa uma palavra que não se cumpra vindo da parte do Senhor. E nós cremos, Senhor, nós confiamos. Eu tenho um exemplo e posso dizer muito obrigado por curas, milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero continuar, não é, tendo o Senhor como referência, tendo o Senhor como Deus, tendo o Senhor como Pai, tendo o Senhor como tudo na minha vida, e que esta congregação, esta igreja e outros que estiverem, ó Deus, nessa live também, que possa receber da parte do Senhor nesta noite a cura, a salvação e a libertação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Depois da unção nós vamos cantar o aniversário. Nós vamos ungir, irmãos, vocês esperam para nós cantar os parabéns.